Isso. Então, meus amores, vamos lá. Começamos o mês de junho, que junho venha cheio de recompensas por nosso trabalho, por nossa dedicação, por nossa mudança de personalidade. É, mudança de personalidade. Quando a gente começa a ter mais conhecimento sobre as coisas, nosso comportamento muda, as nossas ações muda, essa energia que a gente emana muda. Então, é uma nova persona que começa a se instalar em nós. Isso é grandioso. Muitas vezes a gente. Deixa eu só parar de compartilhar aqui. Peraí, me perdi aqui. Aí. E aí a gente começa a perceber que é um novo eu que começa a se materializar. E essa nova percepção, né, de quem eu novo posso ser, né, um eu novo meu pode se manifestar, ele tem que se manter constante. Porque se a gente para de ter essa vibração, esse entendimento, essa consciência, né, a gente cai novamente. A gente volta aos processos antigos, porque é assim que a nossa mente funciona. Então, a nossa mente funciona, ela precisa estar sempre em processo de manter, né, aquilo que a gente já está aprendendo, aquilo que a gente já veio consolidando ao longo do tempo. E esse mês de junho nós vamos aproveitar essa energia que tem, né? A gente sempre aproveita a energia que o mês emana, para que a gente também possa tratar aquilo que precisa ser tratado, né? E prosperidade, relação, relacionamento é a base do solo fértil, né, para a prosperidade realmente chegar. Então, vocês podem perceber nos relacionamentos de vocês, nas relações de vocês, quando algo dá errado, quando algo não tá bom, quando há desequilíbrio, quando há uma falta, quando há uma aspiração daquilo que eu quero, desejo, e aquilo não acontece, as tuas rendas, o teu movimento de clientes, o teu movimento no trabalho, ele cai, ele regride. É ou não é? Concordam ou não? É. Por quê? Porque é a nossa base de sustentação para aquilo que nós vamos fazer ou não. Então, relacionamento é algo extremamente forte e extremamente importante. Sempre que nós falamos em relacionamento e prosperidade, eles são diretamente ligados, porque as suas relações determinam o estado mental e emocional que você está. E nesse estado mental e emocional é que você vai conseguir fazer o que tem que ser feito, ir em busca daquilo que você deseja ou não. E milhares, milhões de pessoas estão presas em padrões de comportamento, de relacionamento, Ai, né? não, desce. Que, opa, Desce ali, senta. ai, que prendem, que sabotam, que fazem com que a pessoa viva num looping constante, buscando essa espera, buscando esse lugar, buscando reconhecimento, buscando validação. E a gente sempre busca esse reconhecimento, essa validação no externo, quando nós não estamos inteiramente conectados a nós mesmos, sabendo exatamente aquilo que precisa vir, acontecer e ser. Então, relacionamento. Relacionamento é base, é solo fértil para tudo aquilo que você quer manifestar. Se o relacionamento na sua casa, com o seu cônjuge, na sua empresa, com as pessoas que você trabalha, e principalmente, né, a origem com os seus pais não tiver realmente alinhado aquilo que você deseja, a sua persona, a sua identidade não consegue manifestar. Então, é extremamente. Olá, Silene, seja bem-vinda. A Silene já está no grupo, né, Silene? Indicação da Mônica. Olha ali, ó. Já temos uma indicação da Mônica aqui que já tá, já entrou, seja bem-vinda. Então, começar a trabalhar esse lugar em nós em que a gente começa a reconhecer as nossas relações e como elas estão impactando diretamente naquilo que nós queremos avançar, nos nossos negócios, na nossa vida financeira, na nossa vida, né? Então, prosperidade, não existe prosperidade com relacionamentos fadados ao fracasso.
Não existe prosperidade quando você está num ambiente dentro de uma casa em que você se diminui, em que você é validada, ou em que você está o tempo inteiro querendo a validação do outro, querendo que o outro seja aquilo que você precisa, né? Nesses ambientes, não tem, você congela, você trava, você fica ali no teu mental e você não acessa as grandiosidades que você tem para acessar, porque o teu estado não permite. Elton Euler fala uma frase que para mim é uma extrema verdade, né? Toda falta de resultado esconde uma espera nas relações. Por quê? Porque relacionamento é base, é solo fértil. Se as tuas relações não forem corrigidas a tempo, né? Em tempo, trazer consciência. E aí vem o detalhe: as suas relações precisam ser corrigidas. Não é você que corrige o outro, é você que se corrige, é você que se muda, né? E a maioria das pessoas chegam para mim e dizem assim: não adianta, porque eu faço, mas ele não muda, eu faço, mas ela não muda, não adianta nada. Assim, enquanto você esperar mudança do outro, significa que você não aprendeu exatamente nada, significa que você não cresceu nada. Então, hoje nós vamos trazer alguns tópicos que nós iremos trabalhar dentro do grupo, dentro do tratamento, né? Que é o amor que sabota. É o amor que realmente sabota, que impede com que você acesse a grandiosidade na sua vida, a grandiosidade das oportunidades que você pode ter e ainda não está tendo, justamente porque você está esperando, você está na espera das relações, você está na espera que o outro te dê, que o outro faça, que o outro te supra, né? Sabotando e muitas vezes iludido, iludida, né? De que aquilo que você está fazendo é em nome do amor, é em nome da doação que você tem, e não é. É uma grande mentira que você conta para si mesmo para continuar fazendo isso que você faz. Então, a primeira, o primeiro tópico de hoje, né, entendendo o amor que sabota, que tipo de amor que sabota, né? Antes de ver o que amor sabota, compreender que aquele amor, né, amor, seja para os seus pais, seja para os seus colegas, seja para o seu relacionamento amoroso, que vai ser o nosso foco, né, esse mês, relacionamentos, mas com foco no relacionamento amoroso, aquele amor que adoece, ele não é amor, ele é um aprisionamento, ele é uma farsa, né, uma farsa de doação, uma farsa de dar. É quando a gente está dando demais, é quando a gente está olhando demais para o outro, mas aceitar a gente aceita muito pouco. É quando a gente insiste naquilo que a gente já sabe que não dá certo, mas a gente insiste porque a gente precisa validar os nossos próprios conceitos de que aquilo que nós estamos fazendo é o certo, é o importante. Ou seja, nós estamos repetindo padrões que vêm de muito antes dessa relação, fazendo com que o amor dê certo, fazendo com que o amor, aquele amor que eu tenho em mim, ele realmente se faça presente e eu consiga dizer, ó, eu consegui. Não, você não vai conseguir. Você vai continuar se anulando, se aniquilando em nome de um amor falso, em que você continua cegando, adoecendo em nome de um amor que não existe. Por que que não existe? Não é porque o outro não te dá aquilo que você quer. É porque você não foi capaz de entender de verdade o que é amor, o que é dar esse amor, o que é viver esse amor. Amor é, nunca é dar para o outro aquilo que ele não te pediu. Começa por ali. Para de querer dar para o outro aquilo que ele não te pediu. Pergunte para ele o que que ele quer, para ela. Pergunte para ele, para ela, o que é que ele quer, o que que é importante. Nós temos essa tendência daquilo que é importante para nós, a gente acha que é para o outro também e não é. Então, eu dou, eu faço tudo por ele, eu faço tudo por ela. Faço tudo o quê? O que foi que ele te pediu? O que foi que ele pede de você? O que é que essa pessoa está pedindo para você? Você realmente está dando isso? Ou você está na sua ilusão louca, maluca, de se validar o tempo inteiro, de ser reconhecida pelos conhecimentos que você adquiriu, e você adquiriu muitos conhecimentos, mas você não aplicou eles em você e você está querendo aplicar no outro. Essa é uma das coisas que mais acontece. Tem conhecimento, busca saber, mas não aplica em si mesmo. Mas, para abrir a boca e ensinar o outro do que ele tem que fazer, é a primeira coisa que sabe. Isso não é um amor que constrói. Isso é aprisionamento. Uma outra parte, né, do amor que eu quero trazer aqui, que está me martelando,
É quando a pessoa, ela aprisiona o outro. Ela já sabe que aquilo não dá certo, ela já viu que aquilo não sustenta, ela já viu que não há reciprocidade, não há troca, não há equilíbrio, e ela continua mantendo o outro preso a ela. Quantas e quantas vezes vocês aprisionaram alguém com chantagens, com chantagens mesmo, chantagens, né, para que o outro fique? E amor que prende não é amor. Então, amor que dá demais não é amor. Não é amor. É autossabotagem, tá? É você tentando prender alguém ou tentando validar aquilo que você quer que os outros vejam de você. E nesses momentos você se molda e você se aprisiona. O outro lugar em que você muitas vezes abre mão de muitas coisas porque você não quer que o outro faça. Ou você fica fazendo chantagem emocional ou chantagem financeira para que o outro fique. Isso não é amor, isso é prisão. E quando há prisão, algo logo vai acontecer para que essa pessoa se liberte de você. E isso vai doer. E isso vai machucar. Então, o primeiro conceito, né, de amor que sabota eu trago aqui o conceito sistêmico, tá? O conceito sistêmico. O amor que sabota é aquele que não está em ordem conectado com o amor, aquele que tem desordem, tá? Então, quando a gente assume um lugar que não é nosso, um lugar que não é seu, então, começa olhando lá para as suas origens. Você é hoje mãe, pai dos seus pais? Você é aquela pessoa que no seu trabalho ou no seu casamento, né, nas suas convivências, você está sempre tentando salvar o outro? Sempre está tentando dizer o que é que o outro tem que fazer, como que o outro tem que fazer, que forma a vida dele daria certo, quais ações que ele precisa fazer, tentando salvar o outro? Isso está em desordem. Ser pais, mãe, pai dos seus pais, isso está em desordem. Tirando da sua vida, saindo da sua vida para poder compensar ou atender às expectativas deles, aquilo que eles precisam. Você perguntou o que eles precisam? A maioria de nós, quando os nossos pais ficam mais velhinhos, a gente acha que sabe tudo que eles querem, tudo que eles precisam e começa a entrar na vida deles sendo arrogantes, arrotando sabedoria daquilo que eles precisam fazer, porque você sabe, tem que sair desse lugar. E o outro lugar de grande autossabotagem nas relações é a vítima eterna. Aquela que é vítima de tudo. Se doa, se doa, se doa, se doa, se doa, se doa, esperando a recompensa tal qual ela quer e precisa. Ela não aceita receber o que o outro tem para dar. Ela quer exatamente o que ela quer. E aí nós criamos desordem, e aí que entra a espera nas relações. Aquilo que eu faço, mas eu não faço porque eu de fato sou íntegra naquilo que eu faço. A maioria de nós, ela faz aquilo esperando algo, exatamente aquilo que ela quer em troca. Isso é um grande aprisionamento, isso são desordens. No amor real, no amor verdadeiro, aquele que constrói, aquele que conquista, aquele que expande, você não dá aquilo que você quer receber do outro, você dá aquilo que o outro precisa sem esperar nada. Quando você sai dessa espera, quando você está no não esperar nada, é que as coisas vêm. Por quê? Porque você está sendo contribuição. Sem contribuição em relação a outros, sem você ser de fato contribuição, dar aquilo que o outro necessita de você, dar aquilo que o outro quer, pergunte o que o outro quer, e aí você faz de acordo com que isso não venha ferir, né, os seus valores. Não venha ferir os seus valores. Por exemplo, você está num relacionamento com alguém e o outro pede que você vá com ele num swing, que isso é o que ele precisa. Cara, sai fora disso. Se fere os teus valores, o que é que o outro está te pedindo? Não, isso não, né? A não ser que você queira, não, bora, tudo bem. Agora, não, isso eu não aceito. Aí você vai fazer aquilo que o outro quer. Não, não é nesse sentido. Não confunda. Aí, mais uma vez, um aprisionamento. Em que você dá ao outro porque em busca de amor, em busca de validação. Em busca de que ele diga, você, ele, ela, né? Você é maravilhosa. Não, então, nada que fere os seus valores em essência pode ser entregue a outras pessoas. Isso é seu. Isso tem que ser preservado. Sempre.
tá? Então, ordem. Sem ordem, adoecemos. O que é ordem? Onde é o meu lugar aqui? O que me compete fazer aqui? O que eu posso entregar ao outro? O que o outro de fato precisa que dentro dos meus valores de poder entregar, eu posso estar fazendo, tá? Então, todo amor, ele precisa respeitar as ordens. No Bert Hellinger tem um livro chamado Ordens do Amor. Lá no Café com Elas, quando nós terminar o Mulheres que Correm com Lobos, que acho que vai demorar um ano mais ou menos, a gente está na aula 20 ainda, a gente vai para esse, tá? Lá também tem muito conhecimento, gente, muita sabedoria, quem quiser ir para lá, tá? Então, todo amor precisa respeitar as ordens do amor. Quais são as ordens do amor? Primeiro é pertencimento, você pertence. Você pertence à sua família, você pertence a esse casamento, você pertence ao lugar que você trabalha, mas dentro desse pertencimento existe uma ordem. Você não precisa provar nada, você não precisa provar o seu valor. Você simplesmente pertence por existir. Então, você veio dentro de uma família, seja ela como ela foi, toda quebrada, sei lá, eu como que foi a sua família, a minha não foi assim, a minha foi bem estruturada, mas de muitas pessoas foi sem pai, sem mãe, ou o pai que sempre esteve ausente, ou pai e mãe que se traíram, ou pai e mãe que viviam brigando, que se batiam, né? Então, existe ali uma programação que é inserida em você e que vai fazer você repetir padrões se você não estiver consciente, né, do seu lugar ali. Você não se envolve em relacionamento de pai e mãe. Eu estou atendendo uma pessoa, eu estou atendendo ela de forma voluntária, porque ela não tem condições de fazer o pagamento, e uma das coisas que ela me trouxe ela vive para corrigir o relacionamento da mãe, porque o pai é muito agressivo, o pai é muito abusivo, e foi assim a vida inteira. Sempre foi abusivo, agressivo, e ela vive a vida dela hoje tentando socorrer a mãe, tirar a mãe desse lugar. E aí a mãe liga para ela chorando, desesperada, sempre quando acontecem as coisas, né? Contando os fatos. Então, olhem bem, eu vou trazer alguns exemplos de sair do nosso lugar, tá? Quebra de ordem destrói amor, tá? Então, a mãe liga para ela constantemente, toda semana, vários dias por semana, contando o que o pai fez e como ela está se sentindo, e como ela está triste, como ela está deixa eu pegar aqui, aí, e como ela está sofrendo com isso. O que que a filha pode fazer? Nada, nada. E eu já perguntei para ela, o que é que você pode fazer? Por que que a tua mãe liga te contando? Ah, ela liga me contando, ela chora, ela diz que não aguenta mais e tudo mais. Eu disse, o que é que tu pode fazer? Ela disse para mim, eu já tentei fazer. Eu já falei, mãe, vem morar comigo então. Sai daí. E a resposta que eu dei para ela foi, ela nunca vai sair. A sua mãe nunca vai sair dali. Por quê? Porque sair do sofrimento nos deixa sozinhos. Quanto mais alimentamos o sofrimento, mais companhia nós temos. Mais nós temos do que nos queixar. Isso é o que sustenta a base da vida dessa mãe. Quanto mais ela reclama, quanto mais ela se queixa, quanto mais ela tem alguém para se vitimizar e nunca tomar nenhuma ação sobre isso, mais acompanhada ela está. A solução dos nossos problemas nos traz solidão. Quando você resolve os seus problemas com as suas relações, muitas vezes você fica sozinho. Você vai contar o que de dor e sofrimento para os outros. E muitas pessoas estão presas nesse padrão. Elas não querem sair da dor. Por quê? Porque a dor traz companhia. A dor nos traz companhia. É por isso que muitas pessoas não mudam. Não mudam. E não vai ser você que vai fazer elas mudarem, tem que ser elas mesmas. Elas têm que querer isso. O que você pode fazer? Você pode contribuir. Você pode dizer que você encontrou um caminho. Você pode dizer que você sabe onde ela pode procurar ajuda, para que ela queira fazer esse movimento, para que ela venha realmente de fato. Mas a maioria das pessoas que não saem dessa vida, que não saem dessas situações, elas não saem porque é nesse lugar que a companhia está ali. Então ela liga para a filha semanalmente, chorando e se queixando que o pai não vale nada. Mas não é o pai dessa menina, dessa mulher que não vale nada. É o marido dela.
Entendam isso. Deixem as coisas em ordem. Não é o pai dela, é o marido da mãe. Isso é ordem. Isso é ordem, a gente precisa compreender. Tá, mas como assim, Kelly? É o meu pai que tá fazendo mal para minha mãe? Não. O seu pai é seu pai, como ele lhe trata, como ele é com você. Isso é uma coisa. Esse é quem lhe deu a vida. Você deve honrar ele, mas você pode escolher se afastar dele. Honrar não significa conviver com a pessoa. Significa curar dentro de você aquilo que te incomoda, aquilo que te dói. Não significa que você tem que conviver com essa pessoa. Então você não precisa conviver com pai e mãe. Você tem que honrar a vida que eles lhe deram. Ponto. Ok, agora a mãe me liga reclamando do pai. Não é do teu pai que ela tá reclamando do marido dela. E aí você diz pra ela, eu digo pra ela, e daí, o que é que você pode fazer? Eu não posso fazer nada, só que aquilo me deixa mal. Quando ela me liga, aquilo me deixa mal. Eu fico dias e dias e dias pensando, coitada da minha mãe. E aí, o que que eu posso fazer? Eu falei, o que acontece com você? Gastrite, dor de cabeça, eu não consigo prosperar. Ela é diarista. Ela me disse assim, eu trabalho em inúmeras casas, eu ganho cento e poucos reais cada meio-dia e eu nunca tenho dinheiro. Por quê? Porque ela está na condenação do pai, que não é um assunto dela, é um assunto da mãe. A mãe tem que se resolver com o pai, a mãe tem que se posicionar, mas a mãe não vai. Então, o que que ela faz? Ela tem que se posicionar. A gente tem que se posicionar, a gente tem que colocar ordem. Não adianta esperar que o outro faça. Então, quando essa mãe liga, qual foi a minha orientação para ela? Diz, mãe, não quero ouvir. Mãe, se você vai reclamar do pai, eu não quero ouvir. O que eu posso fazer por você? Quer ajuda para mudar de casa? Quer vir morar comigo até que você se organize? Quer sair desse lugar? Nisso eu posso te ajudar. Agora, ficar ouvindo as tuas reclamações sem você fazer nada e eu não podendo fazer nada, eu não quero mais. Como que eu vou fazer isso, coitada da minha mãe? Pois é, coitada de você, com a sua vida que não prospera. É sua escolha. Vocês estão me entendendo? É sua escolha querer ficar nesse lugar. Então, coloque ordem nas suas relações. Mãe falando mal de pai, não aceite. Não aceite. Por quê? Porque destrói a imagem que você tem do seu pai. Destrói, tá? Eu já contei para vocês que logo que eu comecei meus ensinamentos, eu não tomava a percepção de toda vez que eu ia lá na mãe, ela ficava falando, ah, porque o teu pai isso, ah, porque o teu pai não sei o quê, ah, porque o teu pai tal coisa. E eu comecei a dizer, mãe, é o meu pai, mas eu não quero que a senhora fale mal dele para mim. Essas são questões suas com o seu marido. Não tem nada a ver com como eu e o meu pai nos relacionamos. Como eu e o pai nos relacionamos é uma forma. Como você e ele têm as questões de vocês não me pertencem, eu não quero saber. Mas a gente muitas vezes não tem coragem de colocar ordem nas coisas, porque nós também estamos no padrão de ou vítimas, entramos na vítima, ou no padrão de heroína e a pessoa vindo contar aquilo para mim é algo que me faça tentar ou poder salvar, ou diminuir a carga dessa pessoa. Não, você não tem que diminuir a carga com ela, é dela. É dela. Então, coloque ordem nas suas relações. Todo amor precisa respeitar as ordens, pertencimento e hierarquia. Quem veio antes? A relação dos seus pais veio antes de você. A relação dos seus pais veio antes que o seu pai e sua mãe se tornassem seu pai e sua mãe. A relação deles é muito maior que você. Então, sai fora disso. Você não tem como ajudar. Não tem. É uma decisão deles. É uma decisão deles. E aí eu falei para ela, a sua mãe vai sair disso? Ela disse, não, eu e a minha irmã já fizemos até aluguel dela, a gente disse que paga para ela poder sair, mas ela não quer sair. E não vai sair. Então, para de se enfiar em assuntos, em questões que não são seus. Traga ordem. Respeite hierarquia. Respeite hierarquia. É a mesma coisa, filhos. Você brigando com seus filhos, brigando com seu marido por causa dos filhos. Hierarquia. Converse com seu marido, com a sua esposa em outro lugar, para saber como será a orientação desses filhos. Nunca na frente deles. Hierarquia, ordem, respeite isso. Comece a integrar isso na sua vida, tá? Outro exemplo de falta de ordem. Mulheres que se tornam mães dos seus maridos ou maridos que se tornam pais das suas esposas, tá? A gente sempre fala na internet e tudo mais, vocês sempre vão ouvir, ah, me tornei mãe do meu marido, me tornei mãe do meu marido. Vocês nunca ouvem, me tornei pai da minha esposa.
Mas isso também acontece. Me tornei pai da minha esposa. Aquela mulher que entrou na relação e quer ser suprida de todas as formas, financeira, emocionalmente, tudo. Tudo esse homem tem que dar. Ela só está esperando receber. Ela está em que postura? Filhinha do papai, tá? Ela não aceita nada diferente daquilo que ela quer. Tem que ser tudo do jeito que ela quer. Ela não sabe dar. Ela só sabe cobrar. Ela só sabe pedir. Ela só espera. E se esse cara faz qualquer coisa que seja diferente daquilo que ela está esperando, pronto, lascou. Lá vem a birra, lá vem o burro, lá vem o choro, lá vem toda uma dor. Então, existem as filhinhas do papai também, que o homem se torna pai delas. Também não vai dar certo essa relação. Como que se torna mãe do marido? Quando a todo tempo você está dizendo o que é que essa pessoa tem que fazer. Tem mais um caso, eu vou trazendo casos para vocês, né? Para que vocês possam entender com exemplos quais são esses lugares e como sair deles. São clientes, né? São clientes e essa pessoa, ela sempre diz assim para mim: eu tô confiando nele, porque agora ela tá num momento de vida em que ela vai ter que parar uns dias e trabalhar, parar um tempo aí, né? Por questões de saúde dela. Ela vai ter que parar de trabalhar. E o marido já disse para ela: para, eu vou dar conta. Eu dou conta, agora é o momento que você precisa se cuidar, confia em mim, eu vou dar conta. E ela tá num desespero ferrado, porque o dar conta dele não é o dar conta dela. Porque ela só entende que ela só se sente segura se ele fizer exatamente o que ela está mandando ele fazer. Não é assim que funciona. Aí ela me diz assim: eu já falei para ele, você tem que fazer isso, você tem que fazer isso, você tem que aquilo, você tem que aquele outro, você tem que não sei o quê. Eu falei: calma, isso não é dar lugar a ele que ele possa realmente provar para você de que ele consegue. Você não deixa. Por quê? Porque você simplesmente não deixa ele fazer do jeito dele. O tempo do outro é diferente do nosso. A forma com que o outro vai fazer é diferente da nossa. E quando nós estamos ali na inquisição, inquisidoras, cobrando o tempo inteiro, tem que ser assim, tem que ser assim. É assim que você tem que fazer. Você já fez? Você já fez? Você já fez aquilo que você já. Ah, meu Deus, que saco! Que saco! Imagina se fosse com você alguém o tempo inteiro ali. O tempo inteiro ali te enchendo os pacová para que você faça exatamente o que a pessoa quer. Não, não é assim. Você tem que aprender a dar ordem, lugar para que essa pessoa possa assumir as coisas e você precisa aprender a relaxar nisso. Então, a mãe do marido é aquela que está o tempo inteiro falando exatamente o que ele tem que fazer, mas ele não quer arrumar a cama do jeito que você quer. Ele arruma diferente. Ele não quer lavar a louça da forma que você pede. Ele não quer cuidar das contas da forma que você cuida. A forma dele é diferente. Ah, mas daí se ele não fizer do jeito que eu quero, ele não me traz segurança. Pois é, você tem muito que aprender. Você tem muito que aprender. Você tem muito que aprender a relaxar. Você tem muito que pôr ordem nas suas relações. Se o outro não tem espaço de ser, você está destruindo. Não tem construção nenhuma aí. Você tem que ser tudo do jeito que você quer. Tudo da forma como você entende que é o certo. Não há relação entre marido e mulher aí. Há uma mãe dando ordens para seus filhos para que ele faça exatamente aquilo que ela quer. Da mesma forma, o homem, né, que é pai, que tem a filhinha do papai ali ao lado dele. Ele o tempo inteiro está dizendo como essa pessoa, essa mulher deve se comportar e tentando de alguma forma suprir a expectativa que ela tem de amor e que não vem dele. Vem daquilo que ela não recebeu do pai, ou daquilo que ela recebeu demais do pai. As filhinhas de papai, que se tornam filhas dos seus maridos, né? O marido se torna pai dele. E olhem a diferença, tá? Preste atenção na diferença. As filhinhas de papai são aquelas que receberam muito, que foram super protegidas, que tudo que ela quis, o pai disse sim. Tudo que ela quis, ela ganhou. Seja dinheiro, seja, a maioria das vezes é com dinheiro. Tudo que ela quis desde pequena, ela sempre teve tudo. E ela vai para o relacionamento e ela não aceita entregar nada, ela não dá nada. Ela entra para continuar recebendo aquela vida que ela tinha com o pai. Isso vai dar certo? Não, não, porque você vai para a relação para crescer.
Você vai para a relação para aprender. Você não vai ganhar tudo do jeito que você quer. Não tem como. Tem que sair desse lugar de menininha, de indefesa, de vitiminha. Tem que sair. E a mulher, ao contrário, é aquela que vira mãe do marido, é aquela que, daí o marido, muitas vezes, dá tudo ali, né? Se aniquila, se mata trabalhando, chega em casa, por exemplo, não tem um carinho, não tem uma atenção, tem que continuar fazendo para suprir, né? Isso fica insustentável, insustentável. E as mulheres que se tornam mães são aquelas que tiveram a falta, né, ou do pai ou da mãe, ou viram o relacionamento do pai e da mãe fracassando, e aí elas vão para o relacionamento com essa visão de que tudo tem que ser por elas. Elas fazem demais, elas dão demais, elas doam demais. Mas aquilo que elas doam demais e fazem demais nem sempre é o que o outro espera dela. Ela faz isso para suprir a própria falta. Então coloque ordem, tá? Nos relacionamentos, o que acontece, né, quando há desequilíbrio, falta de ordem e hierarquia? A mulher, muitas vezes, ela vai para as relações para tentar resgatar aquele homem. Por exemplo, a falta que ela teve do pai, o pai estava ali, mas nunca foi aquilo que ela queria, aquilo que ela esperava, ou realmente não esteve. Quais são as relações que ela vai atrair para a vida dela? Aqueles homens que precisam de suporte emocional. E aí ela vai estar sempre ali curando esse homem, curando esse homem. Ah, mas eu não. Lembra que eu falo para vocês que no início da minha relação era isso? Então, quem que eu era? Eu era uma heroína. Eu era uma heroína e eu tentava, eu ficava na minha relação, sempre tentando salvar o João. Por quê? Porque ele teve uma vida difícil, ele não teve o pai, ele teve uma história complicada, então eu não podia nunca sair ou ser eu mesma, por quê? Porque eu precisava dar a ele tudo que ele precisava, porque a história dele era uma história muito difícil. E a minha história, e a minha vida, fica onde? Onde que fica isso? Então, ordem. Primeiro vem você. Para de tentar salvar o outro, você não vai conseguir. E as coisas só mudaram na minha relação quando eu parei de olhar para a dor do João e olhei para a minha. Quando eu parei de achar que eu tinha que salvá-lo, continuar com ele porque ele precisava de mim, na verdade quem precisava era eu. Então, quando eu olhei para a minha dor, para aquilo que eu precisava tratar em mim, é que o nosso relacionamento mudou. Por quê? Porque eu tirei o foco daquilo que eu queria que ele mudasse. Simplesmente isso. Eu parei de dar ordem. Eu parei de ser inquisidora. Eu parei de criticar o tempo inteiro. Eu parei de aprisioná-lo. Eu não fazia muitas coisas porque eu não queria que ele fizesse. Então, eu não fazia, eu abdicava de muitas coisas porque eu não queria que ele fizesse. Por quê? Porque eu era enciumada, eu tinha medo de perdê-lo. Era por isso que eu fazia o que eu fazia. Não tinha nada a ver com ele precisa de mim. Tinha a ver com que eu preciso de você. Então, só muda a sua relação quando você olhar para si mesma. Quando você olhar em que lugar que tu tá. Homem e mulher, em que lugar que tu tá. Senão não muda, tá? Aquele homem que trabalha exaustivamente para poder prover. Hoje a gente ouve muito isso. O homem tem que prover, o homem tem que prover, o homem tem que prover. Cara, ele é um ser humano que nem você. O que é que tu tá exigindo tanto? É só no financeiro que ele é o suficiente para você? Que tipo de amor é esse? É só ele trazendo dinheiro, fazendo tudo aquilo que você quer, arrumando chuveiro, limpando o lote, lavando a louça, colocando calçado no lugar, não deixando toalha na cama, sei lá o que que ele faz, que você exige, que você quer? É só quando ele faz isso que ele é bom para você? Você não enxerga essa pessoa como uma pessoa? Como um humano com dores que nem você tem? Não, aí acontece muito isso. O homem trabalha, se dedica, se esquece, não cuida dele, né? Não vai para uma academia, não tá ali se matando trabalhar para dar o que a família precisa, sustentar a família. E quando ele entra, pisa dentro de casa, ele não tem uma palavra de carinho. Ele não tem um bom dia, ele não tem um abraço, ele não tem um nada, ele só tem mais e mais coisas que não deram certo, né? Ou que você não viu como bem feito, ou que não supriu aquilo que você queria e você continua na reclamação. Então, existem os dois opostos, né? Os dois opostos, não, os dois extremos. Os dois extremos aí dentro da relação. Aquela pessoa que dá demais, se aniquila, se anula,
E aquela outra que cobra o tempo inteiro, exige o tempo inteiro, e não consegue olhar o outro como ser humano, que também precisa de amor, de atenção, de carinho, né? Oi, meu bem, como é que você tá? Como é que foi seu dia? Quer que eu faça alguma coisinha para você comer? Isso é vice-versa, não é só o homem ou a mulher, porque isso, por exemplo, na minha casa acontece. Tem momentos, tem semanas que eu trabalho muito mais que o João. E aí, quando eu chego em casa, sexta-feira foi um dia. Sexta-feira eu cheguei em casa, eu estava exausta. Eu tinha trabalhado a semana inteira muito e estava trabalhando entre clínica, escola, então, assim, entre os atendimentos, então eu estava com muita demanda, né? Eu cheguei em casa morta. Eu cheguei em casa e falei pro João assim: eu só quero sentar no sofá um pouquinho e ficar aqui. Ele veio, ele pediu se eu queria alguma coisa, eu falei: queria um copo de água. Ele veio e me trouxe o copo de água quando eu estava sentada. Aí depois ele organizou os piá para mim. Daí ele disse assim: amor, vou fazer tal coisa para comer. Não me lembro. Ah, ele fez hambúrguer. Hambúrguer, daí eu pedi o meu só a carne com ovo. Aí ele disse: como que você quer? Aí ele fez para mim. Aí ele me trouxe para mim lá no sofá. Ele disse: Tom, amor, tá aqui. Porque tu quer um café? Quer alguma coisa? Por quê? Porque nesse dia eu estava exausta, eu não estava, eu estava cansada demais. Então, o que que ele fez? Ele viu isso, né? Ele viu a minha cara, ele viu a forma como eu cheguei, ele viu a exaustão ali na minha cara. E ele cuidou de mim. Depois ele trouxe a cobertinha, depois ele pediu se eu queria assistir alguma coisa, e aí ele veio depois que ele terminaram os piá e ele lavaram a louça, fizeram a janta, fizeram tudo, ele veio sentar comigo. Mas se só eu recebo isso, não existe equilíbrio, não existe ordem, né? Então, ontem, por exemplo, ele estava aqui trabalhando, fazendo umas coisas, e aí ele gritou para mim, ele disse assim, amor, faz aquele teu chazinho de canela com maçã. Nisso eu já vim com a xícara com ele. Eu falei, tá aqui, amor. Dei um beijinho nele. Ou seja, se não houver isso, se você não olhar também para o que o outro precisa, você não constrói nenhuma relação. Não é só sobre você. Relacionamento não é só sobre você. É sobre olhar para o outro e entender o que o outro também precisa, que nunca vai ser exatamente o que você quer. Nunca vai ser. Eu tinha prometido para mim mesma que eu não ia mais cantar na igreja, porque dá muito trabalho. Ensaiar canto, canto novo, tirar canto, estudar salmo, cantar salmo e a loucura toda, né? E ter o compromisso. Eu tinha prometido para mim que eu não ia mais. Mas o meu marido decidiu que ele ia ajudar, que ele precisava fazer isso, esse movimento de contribuição. E ele começou aí. E aí? E aí ele disse para mim, amor, eu preciso de você do meu lado, vem comigo. Eu não sei as partes, eu não sei ensaiar os cantos, você conhece os cantos, você sabe a nota, não sei o quê, você me ajuda? Claro que ajudo. Nós não estamos juntos nesse barco. É lógico que eu abro mão disso que eu disse que eu nunca mais ia fazer, porque era trabalhoso. Mas o meu marido tá ali, ele faz tanto por mim. Ele tá sempre nas minhas coisas, sempre me ajudando. Como é que eu não vou ajudá-lo também? Então, coloque ordem nas coisas, o que de fato é mais importante. O que de fato você está entregando. Se você acha que entrega é só entregar aquilo que você quer ou aquilo que você quer receber, você não vai construir relação saudável nunca. Por quê? Porque você é um egoísta. Porque esse amor que você diz, ele não existe. Ele só contempla aquilo que você precisa. E quando ele só contempla aquilo que você precisa, o que você quer receber e você dá porque você quer receber, não vai funcionar. Não vai funcionar, tá? Aqui um outro exemplo que eu tinha colocado é a filha que cuida emocionalmente da mãe, né? Que é o primeiro caso lá que eu falei para vocês, dessa mãe que liga, que critica, que tá sempre no lugar de dor e de vítima, e a filha se sente responsável em resolver isso, não vai conseguir. Saia desse papel, não é seu lugar, não é sua função. Você não tem poder nenhum sobre isso. Isso só vai te desgastar, te devastar. E aí, quando a gente está nesse lugar de tentar salvar a mãe, tá? Ou salvar o pai, salvar a mãe ou salvar o pai, porque tem pai também, tem homens, por exemplo, mulheres que eu escuto dizendo assim, a minha mãe é terrível pro meu pai, coitado dele. Coitado do pai, meu Deus, vocês já não viram isso também? Né? Então tem as duas partes, nunca é só o homem o vilão, a mulher também é. A mulher também é.
Não existe isso. É as duas partes. Enquanto você não vê esse outro como indivíduo, enquanto você não respeitar lugares, o seu lugar na vida dessas pessoas, as suas relações estão fadadas ao fracasso. E aí eu pergunto para aquela mulher, né, que a mãe liga se vitimizando, que o pai faz um monte de coisa e ela precisa ajudar a mãe a sair daquele casamento. E eu já disse para ela, sua mãe não vai sair, ela vai morrer ao lado desse homem. Porque se ela quiser sair, ela já tinha saído. Já fazem mais de 45 anos que eles estão juntos. Esse ambiente é o que ela conhece. Ela não vai sair. Isso é o que nutre a vida dela. Tem pessoas que não vão sair desse lugar. Por quê? Porque é o que dá vida à dor dela. E na dor temos companhia. Ela não vai sair. Mas a filha, quando se coloca nesse lugar, impede que alguém esteja ao lado dela. Por quê? Porque ela já está com o lugar dela vinculado à mãe, ao lugar da mãe comprometido, tentando salvar o relacionamento da mãe. A gente chama isso de triangulação amorosa. Ela está num lugar que não é dela. Ela está no meio da relação dos pais. E se ela está no meio da relação dos pais, não conseguirá ter uma relação dela. O lugar dela está comprometido. E é por isso que a gente diz que existem pessoas indisponíveis para o amor. Por que você está indisponível? Porque você está num lugar que não é seu. Simples assim. Perguntas sobre isso? Chat aqui no Insta. Alguém tem perguntas? Traga. Dúvidas? Traga. Se não tem, nós vamos para a próxima. Lei da reciprocidade. A ilusão do amor incondicional. Ilusão, tá? Cristo prega para nós a ilusão do amor incondicional. O que é amor incondicional? Não é o que as pessoas dizem. Amar incondicionalmente não é dar tudo que o outro quer de você. Não é fazer tudo pelo outro. Isso não é amor incondicional. Amor incondicional é quando você respeita aquilo que o outro precisa para aprender e crescer, que ele precisa ter de aprendizados e conhecimento, e você, muitas vezes, por fazer demais, ou por achar que sabe o que o outro precisa, ou por fazer as funções dele porque você acha que ele não vai ser capaz. E aquela minha cliente que eu falei do marido, que ela não se sente segura, por quê? Porque ele não está fazendo como ela faria, né? O que eu ia falar sobre isso? Ah, por quê, né? Porque na visão dela, ela diz assim, não, mas se ele não fizer assim, não vai dar certo. Eu sempre fiz tudo, eu sempre fiz tudo, eu sempre cuidei de tudo. Ele nunca precisou pagar as contas, ele nunca precisou fazer as coisas. Sempre fui eu que fiz, sempre fui eu que paguei, sempre fui eu que trouxe o dinheiro, sempre fui eu, fui eu, fui eu. E agora que eu não posso, e por que que agora ela não pode? Lei da reciprocidade. Por que que agora ela está tendo que parar? Pense um pouco, gente. Por que que essa mulher agora tem que parar a vida dela, o trabalho dela, e ter que ficar ali com que o marido dê a ela tudo que ela sempre fez? Ela vai ter que aprender a receber. Ela vai ter que aprender a receber e a permitir que o outro faça do jeito que ele acha que é o certo. A vida vai te dar aquilo que você precisa. Então, ou você aprende e muda as coisas por bem, ou vai te dar aquilo que você precisa. E se você precisa aprender a receber, em algum momento você vai ter que aprender a receber, tá? Então, a troca, lei da reciprocidade. Aquilo que você faz para alguém volta para você, sempre. Aquilo que você dá ao outro volta para você. O grande problema é que as pessoas estão condicionadas a dar com intenção. Eu faço isso porque eu quero receber aquilo. Não funciona. Você não engana a energia. Já falei sobre. Eu fiz uma live, lembra uma aula? Teve uma aula no Permitir-se Prosperar aqui, só sobre a lei da reciprocidade. Então, a frequência que você está ao dar e ao receber, você não engana. Ela não é enganada. Você pode até tentar. Você não engana. Você vai receber de volta da vida, tá? Aquilo que está vibrando em você. Então, se você dá e faz tudo demais para poder ser reconhecida ou para poder depois dizer, ó, se não sou eu fazendo tudo aqui nessa casa, ninguém faz. Se não sou eu, nananã.
Se não sou eu, parará. Mas o outro até tenta, mas você não deixa. Você não deixa. E aí a vida vem e faz o que com você? De repente você não tem mais nada para entregar. Você vai ter que aprender a receber. E você vai ter que aprender a receber aquilo que o outro sabe dar. Isso é amor incondicional. Aprender a receber aquilo que o outro sabe, consegue e pode te dar do jeito que ele sabe. E aí, você vai receber? Ou você vai dizer que é assim que você não quer? Né? Assim, não, assim eu não quero, se não for do meu jeito, não quero. Pois é, que amor é esse? Amor incondicional é isso, por isso que é tão difícil. Amor incondicional não é dar tudo que o outro precisa, é dar aquilo que ele precisa e aprender a receber aquilo que ele pode te dar, né? Se você doa demais, mas doa demais para ser validada, reconhecida e ter aquele lugar de poderio, né? De poderio, ah, sem mim, esse homem, essa mulher não é nada. Se não sou eu, tá? Isso é uma troca desestruturada. Isso fere a relação. Porque você faz tudo, 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 porque você espera a retribuição da forma que você quer. E muitas vezes você dá demais, porque desta forma você tem como chantagear emocionalmente o outro. E o outro sempre vai ficar em dívida com você, como acontece muitas vezes com o perdão. Aquela pessoa que te traiu, aquela pessoa que te fez algo, te traiu, e você sempre perdoa. Ela já cometeu o mesmo erro uma, duas, três vezes. E você sempre perdoa em nome do amor. Mas, na verdade, não é em nome do amor. É em nome da exigência que você vai fazer depois. Porque se você não colocar uma pedra em cima disso e realmente esquecer o que aconteceu, você não perdoou. E aí muitas pessoas, esses dias uma pessoa me disse assim, eu perdoei aquilo que ele fez, mas ainda fica martelando na minha cabeça, e às vezes me dá uma raiva dele, me dá um ódio, eu não consigo confiar nele. Por que que você é assim com ele? Por causa disso que ele me fez. Eu vou fazer ele pagar o que ele fez. É pouco para ele. Cara, sai fora disso, fica nisso por quê? Isso é doença, é doentio. Perdoou para quê? Para se colocar num lugar acima. Perdoou por quê? Porque eu sou tão amorosa, generosa, em nome desse amor grandioso que eu tenho, eu perdoo os seus erros. E eu ainda continuo com você para provar o quanto eu sou boa. Não, você não é boa nada. Nada. Porque a cada momento você vai jogar na cara dessa pessoa. Lembra tudo que você me fez? Tudo que você me fez. E eu te perdoei, eu tô aqui. E olha o que você está fazendo comigo. Você não me dá aquilo que eu quero. Você não me faz do jeito que eu gosto. Você não sei o que que é isso. Chantagem, manipulação. Então, se você não é capaz de perdoar algo, simplesmente não perdoe. É mais íntegro. Lembre que a sua energia, a lei da reciprocidade, você não engana. E aí o que acontece de novo? A pessoa faz de novo. Por quê? Porque está em dívida com você. Você deu demais, você fez demais. Ela está em dívida, ela não consegue ficar nesse lugar. E aí você vai ficar com esse papel de vítima a vida inteira. Olha tudo que eu fiz e olha o que que me aconteceu. Olha o que que me aconteceu depois de tudo que eu fiz. E isso não acontece só nos relacionamentos amorosos, isso acontece em empresas, isso acontece entre amigos. Ah, eu ajudei tanto essa pessoa na hora que ela mais precisou, eu não cobrei isso dela, eu não sei o que, eu dei isso para ela, eu facilitei tal coisa. Por que que tu fez isso? A pessoa realmente te pediu ou você foi lá e quis fazer para provar a sua bondade e generosidade? Tu não engana a frequência. É algo que falta em você, que você precisa provar ao outro. Algo vai acontecer e vai acontecer um rompante, um rompimento. Por quê? Porque a pessoa está em dívida. E quando a pessoa está em dívida com você, quando você entrega demais, as pessoas ficam em dívida com você e algo acontece para que ela possa sair dessa prisão que ela está colocada. Então, quando você perdoa demais traições, por exemplo, seguidamente, em nome do amor, em nome dos filhos, em nome da família, mas o que vibra em você é um grande rancor, ressentimento, mágoa o tempo inteiro você está lembrando, o tempo inteiro você está cobrando o outro. Você não perdoou.
Você se tornou arrogante. Você quis fazer o papel que é de Deus. Deus perdoa. Deus perdoa. Ah, mas a gente tem que perdoar. Perdoar é ficar em paz com as histórias. É ficar em paz com as situações. A maioria de nós nas relações perdoa não para ficar em paz com as relações. É para poder se tornar maior que o outro e dizer o quanto o outro fez cagada e você que teve que perdoar, você que teve que aceitar. O quanto você tem um coração maravilhoso que você perdoa e você aceita essa pessoa. Tá se matando por dentro. Energia você não engana. Faz sentido para vocês? Chat. Falem comigo, gente. Estou falando aqui, vocês não me respondem. Fazendo sentido? Sim. Exemplos. Então, o primeiro exemplo é esse do perdão, né? O segundo exemplo, a mulher que paga tudo, investe no outro o tempo inteiro, né? E é a mesma coisa. Invisto, dou, faço aquela história de, ai, mas eu só falei isso porque eu quero ajudar. Ah, mas eu só mando ele pôr o casaco, pegar a sombrinha, lembro ele das contas, falo ele para não sei o quê, digo para ele que ele não fez tal coisa, cobro de tal coisa, não sei o quê o tempo inteiro. Não, mas é só para ajudar, eu só tô querendo ajudar. Não, você não tá querendo ajudar, sério. Meu Deus, para com isso, sabe? Ah, eu sempre fiz tudo, eu sempre paguei tudo, ele nem sabe como é que faz. Deixa ele tentar, deixa. Construção, relacionamento é construção. Construção. Se você sempre quer do jeito que você quer e cobra o tempo inteiro, isso não é construção, isso é, nem sei o nome que usa aqui, mas não é construção, não é amor, não é amor cego, tá? O outro vai ficar em dívida com você e de alguma forma ele vai se afastar. Ele vai se afastar. Por quê? Porque não tem como, você deu demais, você fez demais. Quando a gente dá demais, a gente acaba sozinho. E essa semana aconteceu algo assim de uma pessoa muito querida. E a gente sempre, eu sempre falava, né? Eu sempre falo, né? Falo também bastante dentro do grupo e também quando as pessoas precisam de um atendimento mais pontual nas questões delas, né? Porque lembrem, permitindo-se prosperar é tratamento em grupo. Então a gente vai receber atendimentos para o grupo. Ah, eu preciso de um direcionamento mais pontual. Aí é outro atendimento, é outro valor. Por quê? Porque se eu der demais, as pessoas se afastam. É lei. Eu tenho que dar aquilo que eu prometi que eu ia dar. Não mais. Ai, Kelly, eu preciso de ajuda para entender tal coisa. Eu entrei no grupo para isso. Se você não está conseguindo entender pelos ensinamentos, não está querendo, que lá já tem tudo. Se a pessoa ouvir os áudios e fazer tudo, já tem tudo lá, né, gente? Mas aí não, eu preciso de uma situação que está acontecendo agora, eu preciso compreender isso e ter uma solução sobre isso. Você quer um atendimento? É a pergunta que eu faço. A pessoa disse, não, eu quero que você me faça pelo grupo. Não, o grupo é o grupo. É para o grupo, não é atendimento individual. O atendimento individual é outro valor. É outro valor. Equilíbrio na troca. Em tudo na sua vida. Equilíbrio na troca. Não, não posso dar, eu já dei muito isso. E o que acontecia? Eu ficava exaurida, eu ficava exausta. E as pessoas que eu mais ajudei, marquem isso. As pessoas que eu mais ajudei dentro do Permitindo-se Prosperar, muitas delas saíram, ficaram me devendo. Não recebi. Saíram e ficaram me devendo. Por quê? Porque eu quis salvá-las. Porque eu dei demais. Não, você dá aquilo que você combinou. Você combinou isso? É isso. Quer mais? É outra coisa. Isso é difícil para quem é salvadora. Isso é difícil para as salvadoras fazerem, para as heroínas fazerem. É difícil porque a gente quer dar tudo, tudo demais. Sem equilíbrio de troca, o equilíbrio de troca vai te destruir, tá? E aí sai, fica devendo e ainda diz assim: o grupo não funciona. Não funcionou para mim, eu não tive o que eu queria. Eu tive uma amiga lá da Escola Vida que aconteceu isso. Ela entrou na MR77 e aí era R$ 80 por mês. E era para fazer a mesa. Eu fui muito clara.
Era R$ 80 por mês, você manda o seu objetivo, eu faço a mesa, os movimentos começam a acontecer na sua vida, né? Tem que ter o período de 6 meses, porque ali no quarto, quinto mês, sempre que começa a manifestar, né? E tenho provas reais disso, que começa a se manifestar mesmo. Algumas pessoas levam mais tempo, dependendo do caso que tem ali, né? Que ela tá querendo sanar. Mas o que aconteceu? Ela me mandava inúmeras mensagens diariamente sobre a vida íntima dela e ela queria que eu trouxesse a resolução para ela. Por um tempo eu fiz, depois eu não fiz mais. Por quê? Porque ela me pagava R$ 80 por mês para mesa. Ela não era minha mentorada. Ela não me pagava mentoria para me ajudar ela na vida dela. E aí o que aconteceu? Ela saiu e o que ela disse não funcionou para mim. Não, a Kelly não me deu o que eu precisava. Ela me falou com essas palavras: eu saí porque você não me deu o que eu queria, você não me deu o que eu precisava. Mas não foi o que eu vendi. Então eu vou dar aquilo que eu combinei. E a gente precisa aprender a estar nesse lugar. Deixa eu ler o que vocês responderam. Quantas pessoas estão nesses lugares e não têm noção ou visão sobre o que é relacionar-se? Não tem, vive numa ilusão muito grande e acreditam nessa ilusão. Teve uma pergunta ontem muito importante. Até gratidão, pessoa que fez essa pergunta, que você tá aqui me olhando. Agora tem algumas pessoas me olhando, vou dizer, quem será que foi? A pergunta foi: existe alma gêmea no amor? E o que é isso? É a ilusão que as pessoas têm de que vão encontrar alguém perfeito para dar a elas o que elas querem. Alma gêmea é alguém que vem na sua vida para despertar em você o que você precisa. E essa pessoa, quando ela cumpre esse papel e te desperta, às vezes ela não fica. Mas não significa que ela não é a sua alma gêmea. Ela é alma gêmea quando? Quando ela vem, ela justamente traz e dá a você o que você precisava ter de aprendizado e crescimento. Não é alguém que vai chegar e, meu Deus, essa pessoa é perfeita para mim. Essa pessoa será perfeita para você quando vocês juntos construírem algo. E aí você ter esse amor incondicional em que você olha para o outro e mesmo nos defeitos que ele tem, que ela tem, você o ama mesmo assim. Isso é alma gêmea. Tá? Então, muitas pessoas vivem numa ilusão muito grande de que vão encontrar exatamente a pessoa que vai suprir tudo que elas precisam. Não, você não vai, só você supra aquilo que você precisa. Tá? É por isso que tantos relacionamentos são errados. Identificar os papéis que tenho andado a desempenhar. Tenho um marido incrível, mas tenho andado a vê-lo com olhos de mãe e a condicionar o amor que quero receber. Caímos muito nisso, né? O que ele quer, temos que aprender a dar ao outro o que ele precisa. Cuidado excessivo com regras ou falando o tempo inteiro que o outro tem que fazer, não há crescimento. Você está matando o amor ali e não sabe. Por quê? Porque começa a perder a libido, começa a perder o respeito, começa a perder a admiração. Aquela pessoa, e muitas vezes a gente faz num lugar, né, de, eu só tô te falando para te ajudar, mas como o outro recebe é como crítica o tempo inteiro. Não, o meu marido dizia isso para mim. Eu dizia, mas eu só tô te falando para te auxiliar, não tô falando por mal. Não, você tá falando o tempo inteiro como se eu não soubesse o que eu tenho que fazer da minha vida. Como se eu fosse incompetente que eu não consigo fazer isso. Era isso que ele me respondia. E eu ficava puta da vida, mas meu Deus, que ingrato! Não consegue perceber? Não, não consegue perceber, porque você está dando para ele aquilo que ele não te pediu, né? Eu sou a salvadora. Podemos sair desse lugar, Simone. Todas nós, todos os homens também. E existem muitos homens salvadores também. Que teve uma mãe lá, por exemplo, que teve grandes problemas com o pai, né? E quando eles vão para o relacionamento, eles justamente vão atrair aquela mulher que também está cheia de problemas e eles só dão tudo que aquela mulher precisa. Não há crescimento na relação. Há uma dívida enorme que a gente cria nesse lugar. Há uma dívida enorme que a gente cria e o outro vai se afastar num momento ou outro. Seja já no próprio casamento existe um afastamento, ou seja um rompimento com traição, com separação, com coisas dolorosas. Por quê? Porque foi demais. Demais. Isso cria uma desordem imensa, tá? Última, gente do céu, não cheguei nem na metade da aula. Vou ter que marcar outra aula essa semana, tá?
porque senão eu tenho que dar muitas aulas essa semana. Vamos marcar uma aula quinta-feira? Vou dar uma aula quinta-feira, tá? Quinta-feira de manhã, quem puder vir, para mim terminar esse conteúdo. Quinta-feira de manhã. Mas vou fazer mais tarde, vou fazer lá pelas 8. Primeiro, hum, primeiro quero te agradecer. Graças a você, os aprendizados de um ano de grupo não caí em tristeza profunda como antes, após a decepção que tive. Sim, só estou tendo muita dificuldade de cobrar o valor que ele me deve, que é bem significativo. Olha só, gente, Michelle teve uma relação e o cara saiu devendo financeiramente mesmo, tá? Isso acontece. Quinta às 5 da manhã? Não, 5 é muito cedo, tá maluco? Mas até o fato dele ainda trabalhar no mesmo lugar não me abalou. Sim, ela conseguiu sair, conseguiu ver as questões, as dinâmicas que estavam ali. Ela não saiu só culpando o outro, ela percebeu aquilo que o padrão que ela estava, que fez com que aquilo acontecesse. E aí o que aconteceu? A consciência, aquela pessoa veio para te mostrar o que é que você ainda está fazendo e que você precisa mudar. E ela entrou nisso e ela conseguiu. Agora, quanto a cobrar, algumas vezes você não vai receber, tá, Michelle? Algumas vezes a gente não vai receber a parte do dinheiro de volta. Não vai. Então, assim, tentou cobrar, não recebeu, faz que nem eu com os povos que me deve. Eu largo para as cobras. Por quê? Porque cada um assume as consequências dos seus atos. Cada um assume as consequências dos seus atos. Se ele não te pagar, tudo bem. Você errou em ter emprestado dinheiro e tudo mais. Agora você aprende. Agora você aprende. Tá, mas ele me deve. Deixa com ele as consequências dele. Não conseguiu? Isso, olha, ele deixou muita roupa aqui. Vou fazer um brick. Perfeito, vende as roupas dele. Recebe teu dinheiro de volta. Pronto, fechou o negócio. E é por aí. Então, amores, nós paramos no tópico 2. São 5 tópicos para esse assunto, né? As autossabotagens. Então, eu mando lá no grupo para vocês a próxima aula. Vou me organizar aqui nas minhas agendas para a gente terminar essa aula que eu acredito ser importante para os tratamentos que a gente vai ter em seguida. Tá bom? Então, beijos. Vejo vocês na quinta, ou de manhã ou de noite, eu vejo, tá? Luciana, vamos ver quem teve aqui. Eliane, Mônica, Leci, Mayra, Lu, Luciana, Soraya, Michele, Rosan, gratidão, tá? Pela presença de vocês. Depois eu lanço a aula lá na plataforma, tá? Beijinhos, fiquem com Deus. Até depois. Gratidão! E vocês?